gravando mais um vídeo. Deixa eu só diminuir aqui a luz, né? Só diminuir um pouco a luz aqui do... Mas vamos lá. Beleza, vamos lá. Meu nome, Diego do Exu Mor, sacerdote de Umbanda, feiticeiro de Quimbanda e também mestre de alta magia, né? E Diego, você é mestre de alta magia? Sim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Sim, eu me tornei mestre de alta magia, né? E a situação me ajudou a ter o meu entendimento próprio. E como assim, Diego? Sim, eu me tornei mestre de alta magia, eu não me tornei luciferiano e também não me tornei satanista. Então a minha alta magia que eu pratico hoje, ela não está atrelada a nenhuma egrégora, ela não está atrelada a nenhuma ordem, né? E Diego, como que você fez? Sim, quando eu fiz a minha iniciação não, a minha renovação na Quimbanda, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quando eu fiz a minha renovação na Quimbanda, né, eu também me iniciei na alta magia. E quando eu me iniciei na alta magia, um mundo de possibilidades abriu para mim. Por quê? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. A verdade sobre os pactos. Né? Muitas pessoas procuram fazer pactos espirituais, seja na Quimbanda, seja na alta magia, né? Ou conhecida antigamente pela magia negra, né? Aonde a gente faz um monte de doidura, um monte de besteira e no final das contas a merda tá feita. Sim, a merda tá feita. E por que a merda tá feita? Nem todo mundo sabe fazer pacto. Tem muita gente que fala sobre pacto, mas nem todo mundo sabe fazer pacto. Essa é a verdade. Eu tenho os meus pactos na Quimbanda, na alta magia. Eu tenho os meus pactos, né? E não é, vou falar logo, não é a nona maravilha do mundo. Por que não é a nona maravilha do mundo? Porque as pessoas querem vender algo que elas não vivem. E a verdade sobre os pactos. O que é o pacto? O que de fato é um pacto? Pacto, ele é uma aliança vitalícia. Onde você se pactua com Exu, Pombogira, no caso da Quimbanda, e você se pactua com egrégoras. No caso, você se pactua com Lúcifer, você se pactua com, igual por exemplo hoje. Apesar de eu ter me iniciado numa egrégora luciferiana, e hoje eu já não vou fazer mais parte dessa egrégora luciferiana, dessa ordem luciferiana, né? Eu me iniciei na alta magia. Então hoje, os pactos que eu faço, eles são diretamente pela alta magia. Então eu não faço mais pactos pela egrégora luciferiana, não faço mais pactos pela egrégora satanista, não faço mais pactos por essas nomenclaturas, eu faço direto pela alta magia, né? E quando eu faço um pacto direto pela alta magia, existe uma força maior. Por quê? Primeiro que Daimon não está atrelado a nenhum tipo de contexto. Não está atrelado ao contexto luciferiano, não está atrelado ao contexto satanista, né? Como muitas pessoas andam falando por aí. Que você precisa estar numa ordem para você fazer parte e para você fazer essas coisas. Sim, eu fiz os meus pactos, fiz as minhas iniciações. O luciferianismo foi uma virada de chave na minha vida. Mas chegou um certo período que aquela situação para mim não estava dando mais, né? Como eu falei até nos vídeos anteriores, né? Até o vídeo que eu estava falando lá de Exu, né? Exu de Umbanda e Exu de Quimbanda, e aí tem gente que até hoje, eu estava até vendo um vídeo aí, o cara falando, o bruxo falou não sei o que,
Gente, vamos lá. Enquanto as pessoas ainda estiverem levantando bandeiras de religião, enquanto as pessoas estiverem levantando bandeiras de religião, vai continuar essas picuinhas que nem a gente está vendo na rede social. Fulano defendendo a quimbanda, fulano defendendo a umbanda. Eu, particularmente, sou sacerdote de umbanda, sou feiticeiro de quimbanda, sou mestre de alta magia. E o que isso agrega na minha vida? Conhecimento. É o conhecimento que me libertou. Então, quando eu falo de luciferianismo, sim, o luciferianismo é uma filosofia muito interessante. E foi a que me deu um start na minha vida. Por quê? Enquanto eu estava defendendo bandeiras, eu não estava abrindo a cabeça, inclusive um dos motivos pelo qual muitas das coisas, inclusive meus pactos, por um tempo ficaram travados. Por quê? Porque eu estava preso a coisas do meu passado. Coisas do meu passado. Então, quando a gente fala de alta magia, nós estamos falando de alta magia. Nós não estamos falando de luciferianismo, nós não estamos falando de satanismo, nós não estamos falando de algo que está preso a algum tipo de conceito. Um mestre de alta magia, ele tem sim sua base no luciferianismo, ele tem sim sua base no satanismo, mas luciferianismo e satanismo são filosofias. São filosofias. A prática da alta magia, ela vai muito além de você estar preso a esse tipo de nomenclatura. Diego, então você se considera hoje ainda um luciferiano? Sim, eu me considero um luciferiano por causa de um conceito bem simples. Eu me considero luciferiano porque eu acredito que o conhecimento liberta e que Lúcifer, o portador da luz, é aquele cara que te abre o conhecimento, que te abre a mente para você conhecer coisas. Então o verdadeiro luciferiano, ele não está pautado só na filosofia luciferiana, ele está pautado no conhecimento. E é o conhecimento que vai libertar ele. Então foi isso que eu fiz. Eu corri atrás do conhecimento. Eu não corri atrás de egrégoras mais. Corri atrás do conhecimento. E por isso hoje eu falo com relação à questão do pacto, porque eu tenho os meus pactos. Tenho diversos pactos, né? Não foi só um, eu fiz vários. Diego, e o que esses pactos mudaram a tua vida? Primeiro, eles mudaram o meu entendimento. Sim, eles mudaram o meu entendimento. Enquanto eu, um Hellis mortal, acreditava naquelas baboseiras que a galera anda vendendo por aí, de que pacto vai mudar a tua vida, de que pacto vai fazer isso, de que pacto vai te deixar rico, que de pacto vai te fazer ganhar na Mega Sena e blá blá blá. Não, não funciona dessa forma. Se funcionasse desse jeito, beleza, mas não funciona dessa forma. Quando você participa de um ritual de pacto, seja ele presencial ou seja ele à distância, existe sim, eu também acreditava que não, mas existe sim formas de você fazer rituais de pacto à distância, desde que o mago, né, ou mestre, ele tenha um entendimento do processo, porque o pacto ele é um ritual, e todo ritual ele tem um processo. Ele precisa seguir algumas etapas, e etapas que são obrigatórias. Então dá para ser feito pactos à distância, mas os pactos à distância seguem uma liturgia diferente dos pactos presenciais. Por quê? A dinâmica muda um pouco. Como assim, Diego, a dinâmica muda um pouco? Sim, a dinâmica muda um pouco. A pessoa está fazendo o pacto dela pelo celular, por aqui. Mas a dinâmica continua, ou seja, você está à distância, mas para um Daimon, essa distância não é o problema. O problema é que a ritualística aconteça do jeito que deve ser. Não tem muita gente que tem vendido pactos aí à distância, pacto presencial e por aí vai. Dá para fazer pacto à distância? Dá. Desde que algumas coisas fiquem bem claras.
Existe uma ritualística e essa ritualística tem que ser seguida independente se é distância ou não. Então precisa ser feito o pacto, uma ritualística séria, muito séria por sinal. Segundo, pacto vai mudar a tua vida? Vai. Ela vai mudar a tua vida. Só que o pacto ele vai muito mais do que uma simples mudança de vida. Ele também tem a ver com mudança de comportamento. Então vamos lá. Você quer se pactuar com Lúcifer. Vou dar um exemplo bem simples. Lúcifer. Eu vou me pactuar com Lúcifer para ficar rico e milionário. Tá. Lúcifer vai te ajudar? Vai. Mas você vai precisar mudar alguns comportamentos. Quais os tipos de comportamento? Primeiro, Lúcifer não vai te trazer dinheiro da noite para o dia. Lúcifer não vai te trazer dinheiro da noite para o dia. Lúcifer ele vai trabalhar 3 princípios básicos. O primeiro, vai limpar a tua vida. Ele vai limpar a tua vida. E essa limpeza vai variar. Como assim, meu pacto? Muitas das coisas que eu achava que aquilo ali ia me fazer crescer, não me fizeram crescer. Não me fizeram crescer. Depois que eu fiz o pacto, a ordem luciferiana a qual eu fiz parte, eu tive que sair. E depois eu não entendi o porquê que eu saí. Depois, jogando oráculos, entendendo o contexto, sim, o Lúcifer falou: você está muito aquém de ficar preso em ordens. De ficar preso em ordens. Lúcifer não me queria. Né? Lúcifer não me queria ser mais um cara que fica preso a algo. Lúcifer queria me libertar. E foi o que ele fez. Ele me libertou. Ele me libertou de certas amarras que até então eu entendia como sendo algo importante. Foi importante na minha vida durante um tempo. Depois não se tornou mais importante. Por que não se tornou mais importante? Porque Lúcifer, nesse sentido, ele vai fazer uma mudança 360 graus na tua vida. Então, coisas que até então você entendia que eram importantes, elas passam a não ser mais importantes. Lúcifer traz uma visão de que você precisa olhar para dentro e não para fora. O começo da mudança não é no externo, é no interno. Então, coisas que você acreditava que eram importantes para você, passam a não ser tão mais importantes. Já começa daí. Lúcifer vai fazer com que você se volte para o seu interior. E vai começar a mudar padrões na tua vida. Que tipo de padrões? Você vai parar, igual por exemplo, o porquê hoje eu não levanto mais bandeiras. Apesar de ser sacerdote de Umbanda, apesar de ser feiticeiro de Quimbanda, apesar de ser mestre de alta magia, essas coisas são só credenciais. Mas elas não são todo. Elas não são todo. Então, quando você vê na internet pessoas que se dizem ganga de Quimbanda não sei o que lá, sacerdote de não sei o que lá e não sei o que, ok, é a credencial do cara. São as credenciais do cara. Mas credencial nem sempre diz o que você é. O conhecimento é quem vai dizer que você é. O conhecimento é quem vai dizer quem você é. E se o conhecimento vai dizer quem você é, então você ter credenciais é bom. Isso passa credibilidade para as pessoas, mas não é tudo. Não é tudo. Então, quando a gente fala de alta magia, nós estamos falando de algo que está fora da caixa. Algo que está fora da caixinha. Outra coisa, você vai ter sede de conhecimento. Sim, você vai ter sede de conhecimento. Lúcifer vai fazer com que você tenha conhecimento, que você adquira conhecimento, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é afastar pessoas da tua vida, afastar coisas da tua vida, coisas que até então você achava que isso era importante na tua vida e já vai começar a tirar. Pessoas que você achava que eram importantes na tua vida já vai começar a cortar.
Porque Lúcifer ele faz isso, ele te liberta primeiro. Então ele vai começar a te libertar. Vai começar a te libertar de conceitos, vai começar a te libertar de pessoas, vai começar a te libertar de um monte de coisas. Para que você fique um tempo, um período sozinho. Sozinho. Como se fala? Lúcifer é a chama negra que habita dentro de nós. Então, se ele habita dentro de nós, ele vai fazer com que você se volte para você, para dentro de você. Depois que você se voltou para dentro de você, você fez uma reforma que nós chamamos de uma reforma íntima. Aí sim a coisa começa a caminhar. Então, a primeira limpeza que é feita é em você, nos seus conceitos, na sua ética, e em muitas coisas ele vai fazer uma mudança. Depois ele vai começar a trabalhar no seu material. E como que ele vai começar a trabalhar no teu material? Te trazendo conhecimento, te libertando de amarras e te trazendo conhecimento. Te libertando de amarras e te trazendo conhecimento. É por isso que pessoas que são presas a dogmas religiosos, elas não crescem. Por que elas não crescem? Porque estão presos a dogmas. E quando a gente fala presas a dogmas, uma coisa é exemplo eu, ser sacerdote de Umbanda, mas eu não estou preso a Umbanda. Eu não estou preso a Umbanda. Eu tenho a Umbanda como um braço da minha casa. A minha casa, de fato, ela é uma casa de quimbanda e alta magia. A quimbanda, ela é o braço caritativo da minha casa. É o braço em que é ali que eu pratico a caridade. Mas a alta magia, a quimbanda, é um outro nível de coisa. É um outro nível de conhecimento. É um outro nível de prática. E não dá para ser feito de caridade. Por quê? Porque dentro da alta magia e dentro da quimbanda existe o que nós chamamos de troca. É por isso que não existe essa de pacto gratuito. Não existe isso de pacto gratuito. Tem gente que vai falar, mas o pacto só serve para enriquecer pessoas. Tá. Mas como você quer abrir os seus caminhos para a tua vida financeira se você é um cara miserável? E eu digo miserável no sentido de que você quer tudo de graça, mas não quer dar nada em troca. Então, já começa daí o entendimento. Lúcifer não é Jesus. Lúcifer não é Jesus Cristo. Lúcifer não é essa pataquada que estão vendendo por aí de que você precisa ajudar pessoas na caridade. Sim, eu tenho uma parte caritativa. Eu tenho uma parte caritativa, ou digamos assim, uma cota caritativa a fazer. Mas a minha prática caritativa, ela está muito mais atrelada à minha missão de vida, a caminhada espiritual e a caminhada que eu tenho dentro da magia, do que necessariamente padrões religiosos, de que você precisa ajudar as pessoas para você crescer na tua vida. Opa! Você não precisa de ninguém para você crescer na tua vida. Você precisa de mestres. Você precisa de pessoas para te darem o primeiro passo. Mas dali por diante, meu irmão, é igual, por exemplo, quando você está, como na natureza. Na natureza chega um certo período que a mãe abandona o filhote. Ó, se vira, vai sobreviver. É assim que funciona o pacto também. Uma vez que você fez o seu pacto, vai chegar um certo período em que Lúcifer vai estar com você. Vai chegar um outro período em que ele vai falar para você, ó, sobrevive aí, irmão. Vai desbravar teu mundo, vai ser o leão na tua selva. E tem gente que não está preparada com isso. Porque as pessoas estão presas às coisas. As pessoas estão presas a Exu e Pombogira. As pessoas estão presas aos daimons. As pessoas estão presas a divindades. E quando você de fato faz um pacto, principalmente com Lúcifer e com divindades que tem essa conotação de falar para você, ó, meu irmão, se liberta dessas amarras, se liberta dessa parada. Você pode continuar cuidando do teu Exu e da tua Pombogira? Sim. Mas você não vai ter mais aquele apego como se você estivesse dentro de uma igreja evangélica presa a Jesus Cristo ou presa àquela situação. Não funciona mais assim. Não vai funcionar mais assim.
Então você começa a entender coisas que eu não estava entendendo. Como, por exemplo, o do porquê eu estava na ordem luciferiana. Por que eu precisei estar lá? O porquê eu precisei passar por muitas coisas na minha vida. Então isso me fez cair na real. Então a primeira coisa que o pacto vai fazer é fazer com que você caia na real. Caia na real. Depois que você caiu na real, que você entendeu que você não precisa de todo mundo, que você não precisa de todo mundo, porque você não precisa de todo mundo, as coisas começam a fazer sentido. Lúcifer vai começar a falar para você, ó meu querido, é por esse caminho aqui. Então, quando a gente abre a mente depois de um pacto, ou de diversos pactos, a gente vai entendendo que o pacto não é para te deixar rico e milionário. O pacto não é para você ter esse tipo de conduta. O pacto é para você fazer uma reforma íntima em você. Depois que você fez essa reforma íntima em você, aí a sua vida começa a caminhar. Porque você tirou todas as amarras que estavam te prendendo. Conceitos religiosos são os primeiros que vão pro saco. Conceitos você vai... Então, coisas que você se apegava e que hoje não fazem mais sentido, para mim pelo menos não faz mais sentido. Sou grato por muitas coisas que eu aprendi, pelo tempo que eu passei na ordem, por muitas coisas que, mas isso só me fez algo que se chama crescer. O crescimento foi importante para mim nesse tempo, nesse período. Outra coisa, não é porque a gente é mestre, não é porque a gente é não sei o que não, aprendizado ele é por toda a eternidade. Você quer crescer na tua vida? Você quer crescer financeiramente? Você quer crescer espiritualmente? É o conhecimento que vai fazer com que você cresça. Então o pacto ele vai te centrar a tua cabeça e vai falar, para de ficar procurando conhecimento de qualquer jeito e começa a procurar conhecimento qualificado. Começa a procurar conhecimento qualificado. O que é o conhecimento qualificado? Você vai se qualificar. Se qualifique. Você quer ter uma empresa? Você quer montar uma empresa? Se qualifique para você montar uma empresa. Você quer ganhar na Mega Sena? Se qualifique para ganhar na Mega Sena. Diego, se qualificar sim. As pessoas nem para fazer, eu vou falar logo a verdade, nem para fazer a porra de um jogo da Mega Sena o cara presta. E quer ganhar na Mega Sena. Quantas são as pessoas que jogaram anos e anos jogando para conseguir ganhar uma bolada, para conseguir ter a sorte grande? Mas quantos reais essa pessoa perdeu para ganhar na Mega Sena? Então, jogos de azar, que as pessoas falam ser jogos de azar, são uma escola. Como que você vai sentar, por exemplo, numa mesa de pôquer para jogar pôquer se você não estuda o método? Se você não estuda o pôquer? Como que você quer sentar numa mesa para jogar cartas se você não sabe nem qual é o jogo? Como que funciona o jogo? E a vida ela é um jogo. A vida é um jogo onde você precisa aprender regras. Você precisa seguir algumas regras. A mesma coisa o jogo. Diego, então a Mega Sena não é o fator sorte? Não, a Mega Sena não é o fator sorte. O fator sorte dentro de um jogo de Mega Sena é 0,0001%. O restante, meu irmão, é aprendizado. O restante é aprendizado, é você entender padrões. Principalmente hoje, em que tudo está computadorizado, tudo está computadorizado, então hoje não existe mais essa questão de fator sorte. Hoje está tudo digitalizado, irmão. Até o sistema da Mega Sena está digitalizado. Então você acha que a sorte antigamente é diferente da sorte de hoje? Sim.
Porque hoje é computadorizado, hoje é algoritmos. Então você precisa estudar os algoritmos, entender como que funciona o sistema para você ter uma jogada mais assertiva. O fator sorte ele é 0,0001%. Então você precisa estudar padrões. Não vai ser logo no primeiro jogo que você vai ganhar. Ou você vai ganhar, mas você vai ganhar muitas das vezes valores menores. Você não vai chegar logo de testa a ganhar o prêmio grande. Você vai ganhar valores menores. Você vai começar a ganhar valores menores. É a mesma coisa. Você está dentro de uma empresa. Você quer um emprego bom, mas você não está estudando, não está fazendo uma faculdade, não está se qualificando. E aí, eu vou fazer um pacto e a minha vida vai mudar. Não, não vai mudar enquanto você não continuar seguindo os mesmos padrões. Qual que é o padrão? Você está indo para a faculdade para você arrumar emprego. Você está indo para a faculdade para você arrumar emprego. Você não está indo mais para a faculdade para você se tornar o que nós chamamos de empreendedor, que é montar o seu próprio negócio. Você ser o seu próprio patrão. Você acha que você vai enriquecer trabalhando para os outros. Então, você não vai enriquecer trabalhando para os outros. Você vai enriquecer mudando de vida, mudando a tua mentalidade. Diego, mas isso daí, se você for estudar, você sim. Lúcifer vai fazer você procurar estudar, irmão. Lúcifer vai fazer com que você ganhe conhecimento, mas conhecimento qualificado. Então, quando a gente fala de pactos, nós falamos de uma situação que é para te libertar. Só que tem gente que muitas das vezes precisa pagar o preço, muitas das vezes de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 10.000 para entender isso. E eu até chegar no período de fazer pactos, eu estudei pra caralho. Pratiquei muita coisa deu certo, muita coisa deu errado. Mas eu desisti? Não, eu não desisti. Então o pacto também vai forçar você na hora que você estiver parado, travado na tua vida, ele vai falar, olha, nós temos que mudar de vida. Tem gente aqui, ó. Provavelmente uma entidade minha. Eu tô vendo aqui ó, o bagulho da câmera aqui, mas beleza. Então também tem esse detalhe aqui, ó. Quando você está, né? Você vai ter as suas proteções. Então você não vai estar sozinho nessa. Você não vai ter que ficar buscar conhecimento, fazer uma faculdade, fazer certas coisas. Você não vai buscar sozinho. Você vai ter que fazer. Então a divindade, Lúcifer, vai estar com você, assim como qualquer outro Daimon, assim como qualquer outro Exu vai estar com você. Então, pacto não é só para ganhar dinheiro, pacto é também para você ter proteção. Como é o meu caso que está aqui, ó. Então é que nem eu falo. Tem coisas que você vê, igual por exemplo, eu estou vendo aqui enquanto eu estou gravando, tá aqui a mira aqui do lado de cá. Então você não está sozinho. Você não está sozinho na jornada. Enquanto você estava fazendo sozinho, antes de você fazer um pacto, enquanto você estava sozinho, fazendo tudo com a força do teu braço, quebrando cabeça sozinho, você não está mais sozinho. Você vai ter alguém que vai puxar o teu tapete, mas vai fazer você acordar. Vai fazer você acordar para a vida. Vai falar assim, meu irmão, sai dessa vida. Sai dessa vida. Por que sai dessa vida? Porque o pacto é um momento de renascimento. É o momento onde você vai renascer. Você não vai estar mais sozinho. E sim. Primeiro que não é qualquer pessoa que pode se qualificar para fazer pacto. Já começa aí. Nem todo mundo se qualifica para fazer pacto. Segundo, quem tem conceitos religiosos não pode fazer pacto.
Quem tem contextos e conceitos religiosos não pode fazer pacto. Terceiro, obrigatório passar por uma consulta oracular. É necessário passar por uma consulta oracular. Por que, Diego? Por que tem que passar por uma consulta oracular? Porque a gente precisa entender quem é o Daimon que vai te aceitar, quem é o Exu, quem é a Pombogira que vai te aceitar. Então, não é que você é escolhido, não é que você escolhe, você é escolhido. Você é escolhido pelos Daimons. Você é escolhido por Exu e Pombogira para você fazer o pacto. Então não é simplesmente você vir no meu portão com 10 mil reais e falar, eu quero fazer um pacto. Beleza. Vamos sentar, vamos analisar essa situação. Vamos sentar e vamos analisar essa situação. Vamos sentar e analisar essa situação. Todos os pactos que eu tenho, todos foram conscientes. Tanto da minha parte quanto da parte das divindades. E da parte de Exu e Pombogira. Então foi um acordo mútuo. Outra coisa, pactos você precisa estar fazendo manutenções. Que tipo de manutenções, Diego? Você tem que fazer pelo menos de 3 em 3 meses, pelo menos na minha egrégora você tem que fazer de 3 em 3 meses um devocional. Um devocional. E por que um devocional? Porque a divindade vai te dar aquilo que você quer, que você pediu no pacto. Então, nada mais justo do que você fazer de 3 em 3 meses uma reconexão com ela. Porque tem muita gente que acha, eu vou fazer um pacto, foda-se. O Daimon tem que se virar para me ajudar. Não. Pacto é uma troca. Ele quer o dele e você quer o seu. Então nada mais justo do que uma troca. Uma troca. Você cuida dele, ele cuida de você. Você cuida dele, ele cuida de você. Você cuida dele, você cuida de você. Então tem pactos onde você tem o devocional de ano em ano. Tem pactos que você tem o devocional de 3 em 3 meses. Tem pactos que você tem o devocional. E aí algumas pessoas vendem isso como se fosse renovação de pacto. Não é renovação de pacto. Mas funciona como uma renovação de pacto. Mas o pacto ele é eterno. Uma vez que você faz o pacto, acabou. Você é da divindade. E Diego, o devocional é obrigatório? Sim, o devocional é obrigatório. Devocional é obrigatório. Aí vai depender de magista para magista. Mas na minha egrégora, por exemplo, na forma pactual que eu utilizo, devocional é de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses eu faço a minha ritualística para os daimons ao qual eu sou pactuado. Diego, mas falou que você não poderia falar que você é pactuado. Falar que eu sou pactuado, eu falo. Eu só não falo com quem eu sou. Eu só não falo com quem eu sou. Mas eu sou pactuado. Você não pode falar o que aconteceu na ritualística. Você não pode falar o que você está vivendo na ritualística. O que aconteceu ali e ficou ali. Então sim, a ritualística é algo pessoal seu. É um devocional seu. Então se é um devocional seu, você não vai ficar fazendo igual, né, o povo do cristianismo, onde você precisa ficar catando cabeças. Não. O pacto, na verdade, eu digo que é uma reconexão com aquele que você esqueceu. Tem muitos pactuados que já vêm de vidas passadas, que em encarnações passadas cultuava aquela divindade. Já teve pacto com aquela divindade. E aí... E Diego, eu sou obrigado a refazer esse pacto
Na verdade, não é que você vai refazer o pacto, você vai fazer a reconexão. Você vai fazer a reconexão com aquela força espiritual ao qual você se pactuou. Então, sim. E Diego, como que eu descubro isso? Através de uma consulta oracular. É através de uma consulta oracular que você vê de fato como que a coisa vai funcionar. Como que a coisa vai funcionar. Diego, e como que funciona essa consulta para descobrir se eu tenho ou não condições de fazer pacto? Através de uma consulta oracular. Eu utilizo hoje em dia, até uns tempos aí para trás, eu estava utilizando o oráculo de Lúcifer. Hoje eu adaptei por conta da alta magia, né? Por conta da alta magia, a forma de praticar a alta magia hoje, então eu utilizo hoje o tarô negro. Então a consulta com o tarô negro consagrado para essa situação, né? Porque não é qualquer tarô negro que você vai lá, compra na Shopee e sai jogando, não. Ele passa por um processo de consagração. Então, o oráculo, ele é consagrado para fazer a comunicação. E como o tarô é uma ferramenta antiga, o tarô ele é importante. Ele é importante e, sinceramente, para mim tem sido muito bom ter um oráculo específico, mais fácil, até porque eu já sou tarólogo, né? Já sou cartomante. Então, sim, oráculo negro, tarô negro, é o oráculo que eu utilizo hoje para fazer essa consulta oracular, para saber se você tem caminhos para pacto, quem é o daimon que você vai se pactuar, antes mesmo de você fechar o ritual. Antes mesmo de você fechar o ritual. Sim, a próxima janela que eu vou abrir para fazer pactos vai ser agora no dia 28 agora. Dia 28 agora de agosto. Onde pessoas que têm interesse em fazer rituais de pacto podem entrar em contato comigo e a gente ritualizar. Diego, mas tem que ser dia 28? Não, não precisa ser dia 28. Mas a gente tem, pelo menos eu sigo um calendário em que precisa se ter dia, lua, tudo favorável para que o seu pacto aconteça. Eu estou jogando dia 28 porque o dia 28 agora é dia do meu devocional, né? A gente chama a nossa missa negra, minha missa negra particular. E aí, nada melhor do que, como já é um dia devocional, você fazer um pacto nesse dia é como se você estivesse participando de uma festa. Sim, você está participando de uma festa, de um ritual, de uma missa negra. E essa é a data da minha missa negra, dia 28 agora. Diego, eu posso fazer pactos à distância? Até pode, porém, tem algumas orientações que você vai precisar fazer presencial. Tem algumas orientações que você vai ter que seguir presencial. Então, dá para fazer o pacto à distância, sim. Só que na minha ritualística, não dá para fazer 100% à distância. A gente vai dizer que dá para fazer, que isso tem que ser feito semipresencial. E o que é semipresencial? Você também vai ter que participar do ritual, mesmo que seja à distância. Mesmo que seja à distância, é um ritual fechado. Porém, mesmo à distância, você vai ter que fazer algumas coisas. Não é coisa de outro mundo, mas você vai ter que fazer algumas coisas. Você vai ter que fazer algumas coisas. E sim, é semipresencial. É à distância, mas ele é semipresencial. Então você pode fazer semipresencial ou você pode vir ao nosso templo, nossa casa, para fazer a ritualística. Diego, e qual que é o valor? Não, meu pacto não é 10 mil reais, não. A minha ritualística de pacto não é 10 mil reais. A minha ritualística de pacto, ela é até acessível. Ela é até acessível. Não é muito barato, mas também não é muito caro. É
a moeda de troca. Como assim, Diego, é a moeda de troca? Sim, é a moeda de troca. Eu cobro a moeda de troca. E Diego, por que você não faz pacto de graça? Primeiro que os daimons não são deuses cristãos. Não tem nada a ver com cristianismo. Segundo, são deuses antigos. E os deuses de antigamente você tinha troca. Você ofertava a eles e eles te beneficiavam de alguma forma. Você vai pegar na história, você vai ver tudo isso. Na história da humanidade, você vai ver que todas as divindades antigas, você dava primeiro para depois você receber as benesses. Só essa porcaria desse cristianismo que criou essa ideia fajuta de que você consegue fazer as coisas na caridade. Aí eu te pergunto, por que tem pastor rico? E por que tem, ovelha pobre? É porque você está pagando o luxo desse pastor. Já no caso do pacto, você não precisa ficar pagando toda vez. Você não precisa ficar pagando toda vez. Você não precisa ficar pagando toda vez. Ele é um ritual único e único. Ele é um ritual único. Então você fez ele uma vez e você não vai precisar fazer mais nunca na tua vida. Você não vai precisar fazer mais nunca na tua vida. Então, Diego, se o pacto ele é algo único, por que tem pessoas... Vamos lá, gente. Pactos. Pactos não são meio de ganhar dinheiro rápido. Pactos não são meios para você ficar milionário rápido. Pactos não é esse tipo de situação. Então, se você está procurando pacto para você ficar rico, sim, a gente até faz pacto de riqueza. Tem alguns daimons que a gente utiliza para fazer pactos de riqueza, né? Então existe sim, se a pessoa procura a nossa casa para fazer pacto de riqueza, o pacto de riqueza ele é direcionado para daimons que trabalham nesse sentido, que são daimons que trabalham a questão financeira. Lúcifer até trabalha, mas não é só para riqueza. Lúcifer trabalha outras coisas, né? A gente tem daimons específicos. Quando a pessoa procura a gente para pacto de riqueza, a gente auxilia que a pessoa faça pactos com divindades que trabalham essa área da riqueza. Essa área da riqueza. Já que a pessoa quer focar na riqueza, então sim. Diego, e tem pactos para amor? Tem pacto para tudo quanto é tipo de situação. O que precisa ser feito? Fazer uma consulta oracular no tarô negro, consulta de 1 hora, onde a gente vai avaliar todos esses pré-requisitos e verificar se você está apto ou não a fazer o pacto e quem é que você vai se pactuar. E o que esse pacto vai beneficiar você? E em contrapartida, quais são as situações que você também tem que fazer? Então é uma consulta completa para você sair sem dúvida nenhuma. E antes de você pagar o valor simbólico para você fazer o pacto, e qual que é esse valor simbólico, Diego? O valor simbólico eu só vou falar para quem me procurar. Para quem me procurar. O valor simbólico ele é feito para quem me procurar. Diego, qual que é o valor? Já que, Não, gente. Não é 10 mil, mas também não é tão barato assim vai ser 399, não. É acessível. É acessível. Só tenho a dizer para você que o valor ele é acessível. Um cara que é assalariado, ele paga. 2 vezes mais paga. Então, se você tem interesse em fazer seu pacto, se você tem interesse em fazer uma ritualística de pacto séria, com pessoas sérias e com quem está sendo vigiado,
Dia 28 nós teremos uma janela para você que quer fazer a sua pactuação. Agora, Diego, para dia 28 agora eu não consigo, não tem problema. Entre em contato com a gente e a gente agenda o teu pacto em uma das janelas propensas para que o pacto seja realizado. Diego, então eu não preciso estar na sua casa para fazer o pacto. Eu prefiro que a pessoa venha presencialmente, mas se não pode, a gente faz a distância. Porém, vai ter alguns adendos e que não podem ser negligenciados. Por que não pode ser negligenciado? Porque tem coisas que não podem ser eliminadas. Então o pacto, ele vai te ajudar? Vai. Mas a ritualística tem que ser seguida à risca, do início ao fim. Se você fizer a ritualística pela metade, ou se você não fizer a ritualística do jeito certo, aí você vai me cobrar que você gastou dinheiro comigo e não teve o resultado. Agora, se você não quiser pagar caro para você ter um rito de pactuação, agora no dia 6 agora de dezembro, 6 de setembro, nós vamos ter uma ritualística às 21 horas, que é um ritual coletivo, tá? Do valor de R$300 o ritual coletivo, né? Para abertura de caminhos e destravamento de obstáculos, né? Se você não quer pagar caro para você fazer um pacto, mas aí é que tá. A ritualística do pacto é uma ritualística definitiva. Então, uma vez que você faz o pacto, você pode fazer todos os seus pedidos. Tudo aquilo que você quer que aconteça ao longo da tua vida, você consegue colocar lá. Agora, se você quiser continuar, ficar participando de ritualzinho coletivo, de trabalhinho, de coisas desse sentido, o pacto é para quem tem coragem e para quem quer algo definitivo. A verdade é, o pacto é para quem quer algo definitivo. Agora, se você quiser ficar fazendo joguinho, ficar gastando dinheiro com ebó, ficar gastando dinheiro com essas coisas, né? Faz o pacto definitivo, irmão. Faz um pacto definitivo. Isso vai ser definitivo na tua vida. Agora, se você quiser continuar fazendo trabalhinho, fazendo ritualzinho, fazendo ebó, fazendo essas coisas, boa sorte para você. Pacto é para quem tem coragem, igual eu e muitas pessoas. Pacto é para quem tem coragem. Pacto é para quem quer resolver a vida dele definitivo. Diego, mas não foi você que falou? Sim, o pacto resolve a sua vida, desde que você cumpra o que tem que ser cumprido. Porque pacto, como eu disse, ele é uma troca. Ele não é a solução definitiva para o teu problema. Ele pode ser a solução definitiva do teu problema se você fizer o pacto e seguir à risca o que tem que ser. Agora, se você quer fazer igual muitas pessoas fizeram aqui na minha casa, vieram para fazer pacto e quer fazer a coisa do jeito dele, só que depois se fode e aí vai procurar outro magista e vai falar: ah, mas eu fiz o pacto com o Diego. Tá, mas ele te deu orientação? Eu dou orientação para todo mundo. Eu dou orientação para todo mundo. E às vezes eu até pego no pé. Porque sim, apesar de você vir fazer pacto aqui na minha casa, a gente dá o acompanhamento. Pelo menos de 90 dias para a gente entender como é que está a solução da vida da pessoa, como que está a situação da vida da pessoa. E aí a gente dá a orientação para que você faça o seu devocional de 3 em 3 meses. Então a gente não prende ninguém, eu pelo menos eu não prendo. Tem gente aí que prende, eu não. Outra coisa, não existe isso de você fazer pacto e outra pessoa desfazer, não tem como, viu? Pacto uma vez feito é feito. Pacto uma vez feito, ele é feito. Então não existe essa
E tem muita gente aí na internet aí falando: ah, mas o pacto pode ser desfeito. Se você sair da egrégora, você pode. Não. Eu, como mestre de alta magia, eu sou apenas um intermediário, o cara que vai realizar a ritualística. Agora, você, a única coisa que você vai ter que fazer é o seu devocional, que é de 3 em 3 meses fazer o seu devocional. Esse é o compromisso que você tem com o Daimon, não é comigo. Você tem um compromisso com o Daimon, a qual você fez o seu pacto. Negócio de Kimbanda também. Kimbanda você tem aí seu devocional, você tem as manutenções. Então o pacto também tem manutenções. Pactos com Daimons, todos os pactos têm a sua manutenção. Todos os pactos têm a sua manutenção. Então por isso que pacto não serve para religioso, pacto não serve para quem está querendo resolver a vida no milagre, pacto não é para pessoa que quer só os benefícios e não quer ter responsabilidade. Então pacto não é para esse tipo de gente. Pacto é para quem quer ter responsabilidade. Pacto é para quem tem palavra. Não é só grana, não é só você pagar para você ter os benefícios. Não, você tem um compromisso com aquele daimon. Você tem um compromisso com aquela entidade. Então, pacto pode mudar a tua vida? Pode e vai mudar a tua vida igual mudou a minha. Mas, como eu disse, também tem aquela situação. As coisas não vão acontecer rápido. Porque o pacto ele pode acontecer ao longo da tua vida. Ao longo da tua caminhada. E vai depender muito do que você vai pedir. Vai depender muito do que você vai pedir. Tem coisas que você pede que você já sabe que é óbvio que você não vai conseguir isso em curto período. Você vai conseguir a longo prazo, não a curto prazo, a longo prazo. Então, se você vai fazer algo que vai resolver a tua vida, é bom que você tenha situações que você quer realizar a curto prazo, a longo prazo e a médio prazo. Então é bom que você defina isso, já que você vai gastar para você fazer um ritual de pacto. E aí algumas pessoas vão falar: ah, mas um vendedor de pacto. Não estou vendendo pacto, estou te dando a alternativa de você fazer um. Agora, se você quiser fazer por sua conta e risco, né? Eu sou mestre de alta magia. Gastei grana para mim fazer tudo que eu fiz, os pactos que eu fiz, então eu sei o que é. Então, eu já tenho experiência na coisa. Eu não sou leigo, eu já tenho experiência na coisa. Eu apliquei em mim e a metodologia funciona. Então, Diego, eu quero realizar um pacto. Entre em contato com a gente, as informações vão estar aqui abaixo do vídeo e também para quem quiser fazer o ritual também, o ritual coletivo que a gente vai realizar agora no dia 6 de setembro, né? 6/9, às 21 horas. Então, se você quiser, entre em contato com a gente vai te passar todas as informações, muita coisa vai estar aqui abaixo do vídeo, né? Principalmente com relação ao ritual, agora com relação ao pacto. Sim, a consulta oracular com o oráculo negro, né? O oráculo negro está no valor de R$150, 1 hora para definir essa questão. E Diego, mas eu já vou pagar para fazer o pacto. Tem que passar pela consulta oracular. Tem que passar pela consulta oracular, como eu disse. Inclusive, num outro vídeo que eu fiz com relação à questão de oráculo. A consulta obrigatória, para tudo é obrigatório. Para pactos é obrigatório, para rituais é obrigatório, para tudo é obrigatório. Tudo é obrigatório. Como que eu vou resolver a tua vida? Como que eu vou te ajudar? Como que eu vou te dar a caminhada se você não tem responsabilidade com você mesmo? Você quer jogar a sua responsabilidade para mim? Não, meu irmão. Não. É por isso que eu sento e faço a consulta oracular, para te deixar consciente daquilo que você vai fazer. Para você entender que você não está dando nó em pingo d'água e que você não está fazendo coisas que estão fora de uma realidade. A gente vai fazer as coisas específicas dentro da tua realidade. Dentro da tua realidade. Então, pacto, ele é algo personalizado, ele é pessoal.
Ele não é como a galera tá vendendo por aí. Ele é pessoal. Ele é pessoal e intransferível. Diego, mas estou vendo a galera fazendo pacto coletivo. Dá para fazer? Dá. A ritualística faz uma ritualística única, porém, seu pacto é um, o pacto da pessoa é outro. Então vai ter procedimentos em que dá para você fazer no coletivo com mais pessoas e vai ter o procedimento que você vai ter que fazer um a um. Então dá para fazer? Dá. Fala a verdade? Não existe pacto coletivo. Pode ser que no ritual você ritualize com mais de uma pessoa, né? Mais de uma pessoa. Mas o seu pacto é o seu pacto. O seu pacto é o seu pacto. E se o seu pacto é o seu pacto, não dá para fazer isso de qualquer jeito, né? Então é isso. Então se você quiser fazer a sua consulta para saber se você está apto para fazer pacto, se você quer a sua consulta para participar do ritual coletivo, sim. O ritual coletivo eu também faço consulta oracular. Então o valor de R$300, que é do ritual coletivo, ele também serve para consulta oracular. Para mim entender se esse ritual coletivo vai funcionar para você ou se eu vou ter que fazer outro ritual para você, né? Então sim, até os rituais coletivos eu faço, né? E ao final do ritual coletivo, principalmente como o ritual coletivo são para Daimons, então assim que finaliza o ritual coletivo eu faço o jogo e mando para a pessoa as quedas do oráculo, o que caiu, né? Como que caiu e o que a pessoa tem que fazer para aproveitar da melhor forma possível os benefícios do ritual. Então aqui a gente faz coisas personalizadas, aqui a gente não faz coisa para qualquer um. Então é isso. Então se você quiser participar do ritual coletivo no dia 6/9, se você quiser fazer seu pacto, se você quiser fazer a sua consulta, seu trabalho, só entrar em contato, as informações vão estar aqui abaixo do vídeo, beleza? Então é isso. Um abraço a todos, sucesso, fui!